Queridos e queridas, belezinhas? Bora para mais um videozinho aqui. Vocês podem ver que cada vídeo que passa, meu cabelo tenta fugir da minha cabeça, então ele vai ficando cada vez pior, né? É porque eu coloco o fone nesse meio tempo que eu gravo um vídeo, eu boto para o upload, eu boto uma musiquinha, né? Aí nisso acaba o meu cabelo acaba subindo mais ainda. Mas vamos lá, né? Tem um comportamento que eu gostaria de passar para vocês, que ele se assemelha muito ao número E, né? O resultado se assemelha muito ao número E, que é qual? Né? Aqui, veja que aqui eu tenho um comportamento que, se o meu expoente for muito pequeno, né, eu posso considerar o resultado como 1 mais x. Né? Dentro desse 1 mais x, eu também tenho um outro comportamento que é muito interessante, que ele se assemelha muito ao número E, que inclusive até mesmo no próximo livro fala que, se não tivessem descoberto do jeito que é da área, descobriria o E, né? Neste caso o número E. Se não tivesse descoberto o número E com aquela fórmula da área, com toda certeza descobririam deste jeito aqui com esta análise. Tá? Então, assim, se eu tenho essa bendita dessa minha fórmula, assim como eu tinha aqui na frente, né? Eu tenho um 1 mais x, né? 1 mais x. Tem aqui 1 mais x neste meu caso. Todos nós sabemos que um x, né, então, ou um determinado número x, se eu não tenho nenhum denominador, ele é x sobre 1. Ok? Invertendo um pouco essa ordem, que é para nós termos quase o mesmo comportamento de termos um x pequeno, né? Aqui veja que aqui eu tenho 1 mais x, esse se assemelha quando o nosso x aqui ele é pequeno, né? Continuando em cima disso, só que nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui 1 sobre x, né? Que é para o nosso x, para esse nosso mais, ele ser menor ainda, né? E eu vou fazer o quê? Em cima disso, eu vou elevar ele a x. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que em cima de um comportamento disso, né? Então eu vou ter aqui um número que eu vou estar menor. Não? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui 1 mais, vamos colocar 1,05, né? Então eu vou pegar aqui 1 mais 5 dividido por 10, por exemplo, né? Que aí vai ficar 0,5. Aí eu ainda vou elevar ele a 10. Veja que é o mesmo número que eu tenho aqui. É o mesmo número que eu tenho aqui. Então, assim, este meu pedaço aqui, né, ele vai ser um número menor que 1. Eu ainda estou tratando ele com um expoente menor ainda. Um expoente não. Este meu número aqui da soma, a segunda parte, ele vai ser menor ainda. Né? Então, 5 vezes 10, né? Então eu vou ter aqui 5, eu vou ter 0,05, né? 1,05, porque 5 dividido por 10 é igual a 0,5, mais 1. Então eu tenho 1,5 elevado à 10ª potência. Então eu vou ter um número, por exemplo, aqui 57. Né? Então eu vou ter um número grande. Eu vou colocar, para não ficar tão complicado, eu vou colocar o número 1 aqui, tá? Só para não complicarmos muito. Vamos manter aqui o 1, tá? Eu vou colocar aqui 1 a 10, ou 1 a 2, por exemplo, né? Elevado ao quadrado. Ou, aí vai dar quanto? Eu vou ter 0,5 elevado ao quadrado, né? Eu vou ter 1,5 elevado ao quadrado. Tenho 2,25, né? Então aqui eu tenho 2,25. Isso quando eu estou tratando que o meu x, né, é igual a 2. Isso com 1 sobre 2. Agora vamos colocar um número maior. Vamos colocar aqui 1 mais 1 sobre 10 elevado à 10ª potência. Então já é um número maior. Então eu tenho aqui 1,1 elevado à 10ª potência. 2,5937. Eu vou arredondar aqui, tá? 2,5937. Só para ver se minha memória de curto prazo está boa. 5937, isso. Agora vamos colocar a 100. Então vamos aumentando a proporção aqui, né? Vamos deixando bem desproporcional. 1 mais 1 sobre 100 elevado a 100. É centuagésima que fala, não septuagésima, centuagésima. Então, 1 dividido por 100, né, que é 0,01, mais 1. Então, eu tenho 1,01, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou elevar a 100. Então, eu tenho 2,704.
né? Então, aproximadamente 2,704. Então, veja que ele está se aproximando a um determinado número, né? Então, aqui eu vou elevar a 1000 agora. Então, eu tenho 1 dividido por 1000, 1000, 0,001 mais 1 elevado a 1000. 27169, né? Agora eu vou fazer já logo por 10 mil, eu vou fazer por 100 mil. Então eu vou colocar aqui 1 dividido por 100 mil, mais 1 elevado a 100 mil. Ó, 271868. Ó, veja que tem aqui, ó, 68, papapá, papapá. Se eu pegar o número E, olha só, 27182, ó, aqui, ó, 6823, aqui já mudaria um pouquinho. E se eu pegasse um número maior, por exemplo, se eu pegasse aqui, pegasse 1, dividisse por 1 milhão, mais 1 elevado a 1 milhão. Ó, 2718. Veja que cada vez que eu vou tendo um número maior, e não é exatamente eu ter por exemplo, 1 mais 1 sobre não sei o que, um número muito grande elevado a esse número muito grande aqui em cima, né? Não exatamente essa parte, mas se eu tenho uma desproporção, eu tenho 1, então eu tenho aqui 1 mais, então eu vou colocar, sei lá, R ou Y, por exemplo, pode ser qualquer letra, Y mais X, e esse elevado aqui a X, e a desproporção, eu tenho uma desproporção entre o número, entre o Y e o X, ou seja, o meu X, a minha base, ela é um número muito grande, ele é um valor muito grande, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é praticamente a mesma coisa que eu elevar o meu E, eu vou me aproximando ao meu E elevado a determinada potência, né? Determinada potência não, desculpa, ele é elevado a Y. Então ele vai se aproximando disso. Então, por exemplo, vamos pegar o E e vamos elevar ele à terceira potência, por exemplo. Eu vou pegar o E e vou elevar ele à terceira. Então dá em torno de 20,08, beleza? Então se eu pegar aqui meu E, elevar à terceira potência, vai dar em torno de 20,08, ok? Então vamos fazer uma desproporção. Vamos fazer uma desproporção, né? Eu tenho aqui o meu 1 mais esse número ao qual eu quero elevar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, veja que eu estou elevando a y, então o meu numerador é como se eu tivesse meu e elevado a determinado expoente. Então, eu vou colocar aqui 1. Vamos fazer uma proporção, por exemplo, aqui, eu vou pegar 3 dividido por 100 mil já logo de cara. Beleza? Mais 1. E eu vou elevar ele a 100 mil. 20,08463. Veja que aqui, ó, 855369, bababá, bababá. Então, veja que essa desproporção, né, ele vai se aproximando conforme a minha base ela vai sendo desproporcional. Então, se eu quiser saber mais ou menos quanto que é E elevado à 20ª potência. Vamos lá. A 20ª não, vamos colocar ele a 10ª, vai, que é para não ficar um número tão grande. Já vai ser um número gigantesco. Então, ó, 22.026, né? Então eu sei que E elevado à 10ª potência vai ser em torno de o quê? Vai ser em torno de 22, 26, 46. 22, ó, minha memória de curto prazo é tão ruim que eu esqueço. 20.026.026,46. É mais ou menos isso, tá? É em torno disso. Agora, se eu quiser saber em cima disso, em cima daquele cálculo, eu vou fazer qual cálculo? Eu vou fazer aqui 1 mais, eu vou colocar aqui 10, por exemplo, a 100 mil. Por exemplo, elevado a 100 mil. Se eu fizer isso, ele vai dar em torno de 22.026 também. Quer ver? Ó,
É por causa da mesinha aqui, por isso que às vezes ele buga. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, 1, vamos fazer certo, 10 dividido por 100 mil. Beleza? 0,001. Beleza? Mais 1. E eu vou elevar a 100 mil. Opa, perdão. 22.015. Aproximou. Né? Ele não é exato, como eu disse, ele não é exato. Assim, se a desproporção for muito maior, então, se eu pegar aqui 100, se eu pegar 10, dividir ele por, sei lá, 10 milhões e elevar a 10 milhões, ele vai chegar muito próximo do comportamento do e elevado à 10ª potência, por exemplo. Então, quando nós estamos tratando não exatamente de um expoente muito alto, né, não exatamente de um expoente muito grande, nós estamos tratando de uma desproporção muito grande entre o nosso expoente, né, entre o nosso valor, entre o nosso numerador e o nosso denominador, né? Então, se eu tenho uma desproporção muito grande, conforme maior a desproporção, mais se aproxima, né? E aqui elevado a x, mais se aproxima do meu e elevado a y. Beleza? Então, esse é outro comportamento muito importante de nós termos quando nós estamos tratando sobre aproximações da função exponencial. Então, este comportamento, ele ocorre dessa forma. Beleza? Esse é mais um dos comportamentos que nós temos que saber. E eu acho que só tenho mais dois exemplos só, depois a gente já passa para a parte dos exercícios, depois disso só vai faltar mais um capítulo aqui na parte de funções exponenciais. Beleza? Beijos, até mais!